Olá gente, tudo bem? Mais um vídeo para o canal. Hoje vamos falar sobre os magos que visitaram Jesus. Vamos abrir a Bíblia, primeiramente, em Mateus, capítulo 2, do verso 1 a 2. Diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela, e viemos para adorá-lo. Quem eram esses magos? Os magos que visitaram Jesus eram homens sábios vindo do Oriente, pode ser uma referência à Pérsia, Árabe ou caldeus. Seu título grego, magoi, refere-se na antiguidade a eruditos que se distinguiam no campo da matemática, astronomia e religião. Estranhamente, porém, era um título também aplicado a mestre versado na arte da alquimia e da astrologia, ciência totalmente proscrita na Torá dos judeus. Ou seja, era algo conhecido naquele tempo, né? Não se pode afirmar que eram reis, muito menos em número de 3. Ou seja, porque quando a gente lê o texto bíblico não fala a quantidade de magos que era. Vamos dar uma observada? Mateus capítulo 2, verso 1. Eis que vieram uns magos. Ou seja, não dá para saber a quantidade que era. Mas, através desse estudo, vamos descobrir quantos era e a possibilidade que os documentos eles dão essas informações para nós saber. Então, algumas tradições, que nem o Comentário Adventista, volume 5, ele comenta que algumas pessoas se baseiam que eram 3 por causa dos presentes que eles deram, né? Mas documentos não chegam a validar isso, né? Diz assim: ademais, os cristãos orientais têm consigo uma tradição que apontam para 12. Então, tradições cristãs apontam para 12, o número do sábio, enquanto alguns mosaicos do quarto século mostram apenas 2, entendeu? Então, possibilidade que poderiam ser 12 ou 2, mas não temos documentos que validam que poderiam ser 3. Quanto ao seu conhecimento sobre a vida do Messias, deve-se lembrar que a tradição judaica não fica isolada do restante do mundo. A diáspora já providenciou um considerável número de sinagogas em vários países fora do limite de Israel. Além disso, a versão grega da Septuaginta possibilitou que eruditos de outras culturas tiveram contato sólido com o livro sagrado dos judeus. É possível ainda que a tradição oral tenha mantido alguns oráculos hoje não totalmente conhecidos. Então, gente, a cultura judaica, ou seja, era conhecida no restante do mundo. Só dando um exemplo aqui da questão do sábado. Flávio Josefo chega a comentar que em todos os lugares se conheciam a questão do sábado e o pessoal guardava o sábado. Só um exemplo para mostrar como era conhecida as tradições orais, né? Vamos aqui continuando. Os pastores eram da região de Belém e muito certamente judeus. Os pastores, eles eram judeus. Os magos, contudo, eram gentios, entendeu? O novo rei do judeu, quando nasceu, foi adorado por judeus e gentios. De acordo com Mateus, os magos chegaram com presente de ouro, incenso e mirra. Os ricos normalmente têm ouro, e o ouro era extraído da Arábia. Contudo, mais especificamente, o incenso e a mirra são tirados de árvores que só crescem no sul da Arábia. O livro se chama Diálogo com os Judeus. Trifão sobreviveu até hoje, e no livro Justino escreveu: os magos à Arábia vieram a Belém.
a gente tem esses registros que nos ajudam a gente entender esses relatos, né? E a confirmação que é verídico, né? Também. Na década de 20, no último século, um estudioso britânico visitou uma tribo beduína na Jordânia. Essa tribo muçulmana tinha o nome árabe, que significa planeta. Bishop perguntou aos anciões da tribo por que eles tinham esse nome. Eles responderam que era porque seus ancestrais seguiram os planetas e viajaram para a oeste, na Palestina, para prestar homenagem ao grande profeta Jesus quando ele nasceu. Interessante, né? Esses relatos eles confirmando e a gente também entendendo, ou seja, que era algo bem conhecido naquele tempo, porque quando a gente lê a Lei Magos, a gente pensa que era algo bem distante, não era algo popular naquele tempo, mas era popular. Quando cristãos que moravam em Roma nos primeiros séculos da igreja naturalmente entenderiam o Oriente como Pérsia. Na verdade, palavras magos na literatura grega de fato se refere a pessoas da Babilônia ou da Pátia. Ou seja, é a mesma coisa hoje quando chega uma pessoa a questão de cidades. Quando chega uma pessoa de outra cidade, você sabe de onde aquela pessoa é, entendeu? É a mesma coisa no tempo bíblico. Finalizando agora, eu vou falar algumas referências das Bíblias de estudo que elas confirmam esse relato. Porque essas citações que eu acabei citando, ela vem da Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, né? E Jesus pela Ótica do Oriente Médio. Esses são os livros de referência que vocês estão vendo aí, certo? Olha o que fala a Bíblia de Estudo de Arqueologia. Olha o que ela fala. Na página 1560, os magos eram provavelmente da Pérsia ou do sul da Arábia, ao lado leste da Terra Santa. Interessante, já fala a referência que eles eram da Pérsia. Bíblia de Estudo de Genebra, magos, gentios, especialista em coisas sobrenaturais, não reis. A gente vê as pessoas falando que eram reis, eles não eram reis, gente. Não vamos falar essa referência, que isso não tem base bíblica e o texto bíblico não fala que eles eram reis. Bíblia Andrew de Estudo, na página 1237, Rei dos Judeus, o indicativo de que os magos eram gentios e de que Mateus desejava tornar, inclusive, o evangelho e a adoração. Ou seja, Mateus ele quer narrar, ou seja, que ali Jesus foi adorado tanto por judeus como por gentios. Bíblia de Jerusalém, se você tem uma Bíblia de Jerusalém, confira lá, na página 1705. Diz assim: a região por essência dos sábios astrólogos, como os magos, pode-se pensar na Pérsia, na Babilônia ou na Arábia do Sul. E uma coisa que eu achei bem interessante na Bíblia Andrew, na página 1237, diz assim: ouro, incenso e mirra. Alguns dos presentes portáteis mais valiosos da época, sem dúvida, seriam essenciais para o sustento financeiro da família de José na viagem para o Egito. Ou seja, esses presentes que os magos deram ajudaram eles na viagem que eles viajaram lá para o Egito. Vocês lembram dessa ocorrência que está lá em Mateus capítulo 1, quando você lê o capítulo 2 em diante. O incenso era um perfume muito usado em ritos religiosos, como está em Êxodo capítulo 30, verso 34. E a mirra, a selva de uma árvore nativa nordeste da África, era um guento popular empregado na preparação para o sepultamento, bem como no ingrediente principal do óleo da unção. Êxodo 34, verso 23 a 30. Bíblia de Estudo Andrew. E a gente vê que eles usavam a questão do óleo muito mais na questão de banho, que eles não tinham esse costume que a gente tem de tomar banho todos os dias. Eles usavam um pouco do óleo, né? Essas são as referências, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Ou seja, magos, eles eram gentios e eles vinham da Pérsia, que era a Roma.
Não, Babilônia, corrigindo, certo? Fica assim, então.